Encíclica Fidentem Piumque Animum. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. Devoção do Pontífice para com o Rosário. 1. Durante o nosso sumo pontificado, frequentemente temos tido ocasião de dar públicas provas da confiança e da piedade para com a Santíssima Virgem, que sempre nutrimos desde os mais tenros anos e que depois de nos termos esforçado por alimentar e aumentar em toda a nossa vida. Incidindo com efeito em tempos não menos infaustos para a Igreja do que cheios de perigos para a própria sociedade civil, facilmente havemos compreendido o quanto era útil recomendarmos com o máximo calor este baluarte de salvação e de paz que Deus, na sua grande misericórdia, quis dar à humanidade na pessoa de sua augusta mãe, e que depois ele tornou insigne nos fastos da Igreja por uma série ininterrupta de acontecimentos favoráveis. E os povos católicos têm correspondido aos nossos votos e às nossas exortações com múltiplas e pressurosas iniciativas, mas especialmente reavivando a devoção para com o Rosário com abundante messe de esplêndidos frutos. Mas nós não nos podemos cansar de exaltar a Mãe de Deus, que é verdadeiramente digníssima de todo louvor, nem de inculcar um terno amor para com ela, que também é Mãe dos homens e que é cheia de misericórdia e cheia de graça. Antes, quanto mais a nossa alma, fatigada pelas solicitudes apostólicas, sente avizinhar-se a hora da sua partida, tanto mais ardente e confiantemente volve olhar para aquela que é, como a aurora bendita, da qual surgiu o dia de uma felicidade e de uma alegria sem ocaso. Oh, quanto nos consola, veneráveis irmãos, a lembrança das cartas periodicamente escritas para recomendar o rosário, tão grato àquela quem se quer honrar, tão útil àqueles que o rezam bem. Mas não é menos caro ao nosso coração o termos ainda a possibilidade de reafirmar insistentemente o nosso propósito, mesmo porque, assim fazendo, temos ótima ocasião de exortar paternalmente as mentes e os corações a um sempre maior apego à religião e de revigorar neles a esperança das imortais recompensas. As principais condições da oração. 2. A forma de oração de que falamos foi chamada com o belo nome de rosário, como que para exprimir, a um tempo, o perfume das rosas e a graça das coroas. Nome que, enquanto é indicadíssimo para significar uma devoção destinada a honrar aquela que justamente é saudada como rosa mística do paraíso e que, cingida de uma coroa de estrelas, é venerada como rainha do universo, parece também simbolizar o augúrio das alegrias e das grinaldas que Maria oferece aos seus fiéis. 3. E esta asserção aparece ainda mais evidente se se considerar a natureza do rosário mariano. De feito, nada nos é mais recomendado pelos preceitos e pelos exemplos de Cristo e dos apóstolos do que a obrigação de invocarmos a Deus e de suplicarmos o seu auxílio. Depois, os padres e os doutores da Igreja, por sua parte, nos ensinam que este dever é de tal importância que quem o descurasse, debalde confiaria em alcançar a eterna salvação. Mas, embora quem reza tenha pela própria virtude da oração e pela promessa de Cristo a possibilidade ímpar das graças divinas, todavia, como todos sabem, a oração tira a sua maior eficácia, principalmente destas duas condições, a saber, da assídua perseverança e da união de muitos corações na mesma oração. A primeira condição é claramente posta em evidência pelas amorosas instâncias de Cristo. Pedi, procurai, batei. Mateus 7,7. Instâncias que pintam Deus como o mais terno dos pais, o qual quer, sim, acolher os desejos de seus filhos, mas também se alegra de sentir-se por eles longamente rogado, antes como que cansado pelas súplicas deles, para ligar sempre mais estreitamente a si
os seus corações. Depois, sobre a outra condição, o próprio Senhor, em várias circunstâncias, proclamou: Se 2 de vós se puserem juntos na terra para pedir qualquer coisa, eu estarei no meio deles. Mateus 18, 19 e 20. Ensinamento do qual tirou inspiração aquela vigorosa sentença de Tertuliano: Reunimo-nos juntos em assembleia e em sociedade, como que para tomar de assalto a Deus com as nossas preces. É esta uma forma de violência, porém muito do agrado de Deus. Tertuliano, Apologete, C39. Além disto, é digno de menção a este propósito o que escreve o Aquinate. É impossível que não sejam escutadas as orações de muitos juntos, quando não formam senão uma só oração. São Tomás de Aquino. A união e a perseverança na recitação do rosário. 4. Ora, ambas estas condições se acham perfeitamente unidas no rosário. Nele, com efeito, para omitirmos outras reflexões, pela nossa repetição das mesmas orações, nós demonstramos querer obter do Pai Celeste o seu reino de graça e de glória. E com as nossas reiteradas súplicas à Virgem Mãe, imploramos para nós pecadores o seu auxílio e a sua intercessão durante toda a nossa vida e na nossa hora extrema, que é a porta da eternidade. Depois, a própria forma do rosário presta-se otimamente para a oração em comum, tanto que, com razão, foi ele chamado Saltério Mariano. Mantenha-se, portanto, com religiosa exatidão, ou se reponha em honra o uso que tanto floresceu entre os nossos antepassados, quando as famílias cristãs, nas cidades e nos campos, consideravam como um sagrado dever o reunir-se à noite, depois dos labores do dia, diante de uma imagem da Virgem, para recitar alternativamente o rosário. E ela se comprazia tanto nesta fiel e concorde homenagem, que, como uma mãe entre a coroa de seus filhos, assistia propícia àqueles seus devotos e concedia-lhes o dom da paz doméstica, penhor da paz do céu. 5. E foi justamente refletindo na eficácia desta oração em comum que, entre as nossas muitas outras disposições sobre o rosário, explicitamente declaramos ser nosso vivo desejo que ele fosse recitado todos os dias nas catedrais das simples dioceses e todos os dias de festa nas igrejas paroquiais. Leão XIII, Carta Apostólica Salutaris Illi, 24 de dezembro de 1883. Observe-se, pois, com solicitude e com constância, essa nossa disposição. De resto, vemos com profunda satisfação que a santa prática se divulga e se conjuga com outras públicas manifestações de piedade, como, por exemplo, com as peregrinações aos santuários mais insígnes, costume que se afirma sempre mais com grande comprazimento nosso. 6. Mas esta união de preces e de louvores marianos apresenta também outros aspectos que proporcionam muita alegria e muita utilidade às almas. E nós mesmos, alegre-se-nos o coração ao reavivarmos aqui esta lembrança. Tivemos meios de fazer a experiência disso em algumas circunstâncias particulares do nosso pontificado. Quando na Basílica Vaticana estávamos cercados por uma multidão imensa de fiéis de todas as categorias, os quais, unidos a nós nas intenções, na voz e na meditação dos mistérios do Rosário, suplicavam a poderosíssima auxiliadora do povo cristão. O Rosário apresenta-nos Maria como mediadora. 7. E quem quererá considerar excessiva e censurar a grande confiança depositada no auxílio e na proteção da Virgem? Todos estão de acordo em admitir que o nome e a função de perfeito mediador não convém senão a Cristo, porque só Ele, conjuntamente Deus e homem, reconciliou o gênero humano com o seu sumo Pai. Um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, aquele que a si mesmo se deu como preço de resgate por todos. 1 Timóteo 2, 5, 6.
Mas se, como ensina o angélico, nada proíbe que algum outro se chame, sob certos aspectos, mediador entre Deus e os homens, quando dispositiva e ministerialmente coopera para a união do homem com Deus. São Tomás de Aquino. Como é o caso dos anjos, dos santos, dos profetas e dos sacerdotes do Velho e do Novo Testamento, sem dúvida alguma, tal título de glória convém em medida ainda maior à Virgem excelsa. Com efeito, é impossível imaginar outra criatura que tenha realizado ou esteja para realizar uma obra semelhante à dela, na reconciliação dos homens com Deus. Foi ela que, para os homens fadados à eterna ruína, gerou o Salvador. Quando, ao anúncio do mistério de paz trazido à terra pelo anjo, ela deu a seu admirável assentimento em nome de todo o gênero humano. São Tomás de Aquino, 30, artigo 1. Ela é aquela da qual nasceu Jesus, sua verdadeira mãe, e por isso digna e agradabilíssima, mediadora junto ao mediador. 8. Como esses mistérios são sucessivamente propostos no Rosário, à meditação dos fiéis, segue-se que esta oração põe em evidência os méritos de Maria na obra da nossa reconciliação e da nossa salvação. Ninguém, assim pensamos, pode subtrair-se a uma suave emoção ao contemplar a Virgem ou quando visita a casa de Isabel para lhe dispensar os divinos carismas, ou quando apresenta seu filho pequenino aos pastores, aos reis, a Simeão. E que não sentirá a alma fiel quando refletir que o sangue de Cristo, derramado por nós, e os membros dos quais ele mostra ao Pai as feridas recebidas, como penhor da nossa liberdade, não são outra coisa senão carne e sangue da Virgem? E na realidade, a carne de Jesus é carne de Maria. E embora sublinhada pela glória de ressurreição, todavia a natureza desta carne permaneceu e permanece a mesma que foi tomada de Maria. O rosário fortifica a nossa fé. 9. Mas como de outra vez lembramos, o rosário produz outro fruto notável, adequado às necessidades dos nossos tempos. É este: que numa época em que a virtude da fé em Deus está cada dia exposta a tão graves perigos e assaltos, o cristão acha no rosário meios abundantes para alimentá-la e reforçá-la. 10. As Sagradas Escrituras chamam a Cristo condutor e aperfeiçoador da fé. Hebreus 12, 2. Condutor, porque ensinou aos homens grande número de verdades que eles devem crer, especialmente as que dizem respeito àquele em quem habita toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. E ademais, porque com a graça e como que com a unção do Espírito Santo, concede generosamente o dom da fé. Aperfeiçoador, porque no céu, onde converterá o hábito da fé na clareza da glória, ele tornará evidentes aquelas coisas que os homens, na vida mortal, perceberam como através de um véu. Ora, todos sabem que na prática do rosário, Cristo tem esse lugar de proeminência que lhe compete. De fato, é a sua vida que nós contemplamos na meditação. A privada, nos mistérios gozosos, a pública, em meio aos graves incômodos e a padecimentos mortais, a gloriosa, enfim, que dá a sua triunfal ressurreição, chega até a eternidade dele, sentado à destra do Pai. E como é necessário que a fé, para ser digna e perfeita, se manifeste exteriormente, pois que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a profissão para a salvação, Romanos 10, 10, no rosário achamos também excelente meio para professarmos a nossa fé. E realmente, com as orações vocais de que ele se tece, podemos exprimir a nossa fé em Deus, nosso Pai providentíssimo, na vida futura, na remissão dos pecados, dos mistérios da augusta Trindade, do Verbo encarnado, da maternidade divina, em outras verdades ainda. Ora, ninguém ignora o quanto é grande o valor e o mérito da fé. Semente seletíssima, que
que hoje faz desabrochar as flores de todas as virtudes que nos tornam agradáveis a Deus e que um dia produzirá frutos que durarão eternamente. O conhecer a Ti é perfeita justiça, e o saber a Tua justiça e poder é raiz da imortalidade. Sabedoria 15:3. O rosário dá-nos lições de penitência. 11. E aqui afigura-se oportuno um chamamento aos deveres das virtudes que a fé justamente impõe. Entre estas, por mais de um motivo, é obrigatória e salutar a virtude da penitência, da qual é uma manifestação a abstinência. Se a Igreja mostra, sobre este ponto, sempre maior brandura para com seus filhos, é entretanto dever destes compensar com outras obras meritórias a sua maternal indulgência. Ora, também para tal fim, apraz-nos, em primeiro lugar, inculcar a prática do rosário, que pode produzir bons frutos de penitência, especialmente pela meditação dos sofrimentos de Jesus e de sua Mãe Santíssima. Facilidade e preciosidade do rosário. 12. Aqueles, pois, que se esforçam por atingir o seu bem supremo, um admirável desígnio da providência ofereceu o auxílio do rosário. Auxílio mais fácil e mais prático do que qualquer outro. Porque basta um acontecimento, mesmo modesto, da religião, para se aprender a rezar com fruto o rosário. E, por outro lado, isso requer tão pouco tempo que, na realidade, não pode acarretar prejuízo a outros afazeres. Além de que isso é confirmado por oportunos e luminosos exemplos da história da Igreja, onde se lê que em todos os tempos houve pessoas que, conquanto desempenhassem ofícios muito pesados ou fossem absorvidas por fatigantes ocupações, todavia nem sequer por um só dia relaxaram este piedoso costume. 13. Isto se explica por este íntimo sentimento de piedade que transporta as almas para esta sagrada coroa, até a amá-la ternamente e a considerá-la como a companheira inseparável e fiel amparo da sua vida. Apertando-a entre os dedos nas supremas agonias, eles estão mais seguros de ter em mão um penhor da imarcessível coroa de glória. Tal esperança é depois grandemente reforçada pelos tesouros das indulgências, com que o rosário foi enriquecido na mais larga medida pelos nossos predecessores e por nós mesmos, contanto que, entende-se, delas se tenha devida estima. Não há dúvida que essas indulgências, como que dispensadas pelas mãos da Virgem Misericordiosa, ajudam muito os moribundos e os defuntos, apressando para eles as alegrias da inspirada paz e da luz eterna. Para o retorno dos dissidentes. 14. Eis aí, ó veneráveis irmãos, os motivos que nos impelem a não desistir de louvar e de recomendar aos católicos uma forma tão excelente de piedade, uma devoção tão útil para chegar ao porto da salvação. Mas a isto somos movidos também por outra razão de extraordinária importância, sobre a qual já muitas vezes temos manifestado o nosso pensamento em cartas e alocuções como seja. 15. Sentindo-nos cada dia mais fortemente estimulado e impelido à obra pelo ardente desejo, em nós ateado pelo Sacratíssimo Coração de Jesus, de favorecer a reconciliação dos dissidentes, compreende que esta admirável unidade não pode ser mais bem preparada e realizada do que em virtude da oração. Temos presente ao nosso espírito o exemplo de Cristo, que suplicou longamente seu Pai para que os seguidores da sua doutrina fossem uma coisa só, na fé e na caridade. Depois disso, que a prece da Virgem também seja eficacíssima para este fim. Disto temos uma prova eloquente na história apostólica. Aquela página que, enquanto nos apresenta a primeira reunião dos discípulos, em suplicante espera da prometida efusão do Espírito Santo, faz especial menção de Maria em oração com eles. Todos eles perseveravam unânimes na oração com Maria.
Mãe de Jesus. Atos 1,14. Portanto, assim como a Igreja nascente, juntamente se uniu na oração a ela, a mais nobre, faltora e guardiã da unidade, o mais possível oportuno é que outro tanto façam nos nossos dias os católicos, especialmente durante o mês de outubro, que nós, já de longa data, temos querido, dedicado e consagrado à Divina Mãe, com a recitação solene do Rosário, para implorar o auxílio dela nas presentes angústias da Igreja. Acenda-se, pois, por toda parte o ardor por esta oração, com a finalidade precípua de alcançar a santa unidade. Nada poderá ser mais suave e mais grato a Maria. Unida intimamente a Cristo, ela deseja, sobretudo, e quer que aqueles que receberam o dom do mesmo batismo, por ele instituído, estejam também unidos por uma mesma fé e por uma perfeita caridade com Cristo e entre si mesmos. 16. Que, mediante o rosário, os mistérios augustos desta fé penetrem tão profundamente nas almas que nós possamos, queira o Deus, imitar aquilo que eles contêm e alcançar o que prometem. Entre mentes, em auspício dos divinos favores, em atestado do nosso afeto, concedemos de grande coração a cada um de vós, ao vosso clero e ao vosso povo, a bênção apostólica. Dado em Roma, junto a São Paulo, a 20 de setembro de 1896, 19º ano do nosso pontificado. Leão pp. 13. Encíclica Augustissime Virginis Mariae. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. Exortação à devoção para com Maria. 1. Quem quer que considere o grau sublime de dignidade e de glória a que Deus elevou a Augustíssima Virgem Maria, facilmente pode compreender que vantagem traz à vida pública e privada o contínuo desenvolvimento e a sempre mais ardente difusão do seu culto. De fato, Deus escolheu-a desde a eternidade para vir a ser mãe do Verbo, que se encarnaria, e por este motivo, entre todas as criaturas mais belas, na ordem da natureza, da graça e da glória, ele a distinguiu com privilégios tais que a Igreja com razão aplica a ela aquelas palavras: saí da boca do Altíssimo, primogênita antes de toda a criatura. Eclesiástico 24, 5. Quando, pois, se iniciou o curso dos séculos, aos progenitores do gênero humano, caídos na culpa, e aos seus descendentes, contaminados pela mesma mancha, ela foi dada como penhor da futura reconciliação e da salvação. 2. Depois, o Filho de Deus, por sua vez, fez sua Santíssima Mãe objeto de evidentes demonstrações de honra. De feito, durante a sua vida privada, ele escolheu-a como sua cooperadora nos 2 primeiros milagres por ele operados. O primeiro foi um milagre de graça, e teve lugar quando, à saudação de Maria, a criança exultou no seio de Isabel. O segundo foi um milagre na ordem da natureza, e teve lugar quando, nas bodas de Caná, Cristo transformou a água em vinho. Chegado depois ao termo da sua vida pública, quando estava em via de estabelecer e selar com seu sangue divino o Novo Testamento, ele confiou-a ao seu apóstolo predileto com aquelas suavíssimas palavras: Eis aí tua mãe. João 19, 27. Portanto, nós, que embora indignamente representamos na terra Jesus Cristo, Filho de Deus, enquanto tivermos vida, nunca cessaremos de promover a glória dela. E como sentimos que, pelo peso grande dos anos, a nossa vida não poderá durar ainda muito, não podemos deixar de repetir a todos os nossos filhos e a cada um deles em particular as últimas palavras que Cristo nos deixou como testamento enquanto pendia na cruz. Eis aí tua mãe. Oh, como nos consideraríamos felizes se as nossas recomendações chegassem a fazer com que cada fiel não tivesse na terra nada mais importante ou mais caro do que a devoção a Nossa Senhora
e pudesse aplicar a si mesmo as palavras que João escreveu de si. O discípulo tomou-a consigo. João 19, 27. 3. Ora, ao aproximar-se o mês de outubro, não queremos que, nem também neste ano, veneráveis irmãos, vos falte uma nossa carta, para com ardor de que somos capazes, recomendar de novo a todos os católicos quererem ganhar para si mesmos e para a Igreja tão trabalhada a proteção da Virgem com a recitação do Rosário. Prática esta que no descambar deste século, por divina disposição, se tem maravilhosamente afirmado para despertar a esmorecida piedade dos fiéis, como claramente atestam notáveis templos e célebres santuários dedicados à Mãe de Deus. 4. Depois de havermos dedicado a esta Divina Mãe o mês de maio com o dom das nossas flores, consagraremos-lhes também com afeto de singular piedade o mês de outubro, que é mês dos frutos. De feito, parece justo dedicar estes 2 meses do ano àquela que disse de si: as minhas flores tornaram-se frutos de glória e de riqueza. Eclesiástico 24, 23. A Confraria do Rosário. 5. O espírito de associação, fundado na própria índole da natureza humana, talvez nunca tenha sido tão vivo e universal como agora. E certamente ninguém condenaria isto, se muitas vezes esta naturabilíssima tendência natural não fosse orientada para o mal, isto é, se os ímpios, movidos por um mesmo intento, não se reunissem em sociedades de vários gênero contra o Senhor e o seu Messias. Salmo 2:2. Por outro lado, entretanto, pode-se discernir, e certamente com grandíssima alegria, que também entre os católicos cresce o amor às associações pias, associações bem compactas, que se tornam como que famílias, nas quais os membros estão de tal forma ligados entre si pelo vínculo da caridade cristã, a ponto de parecerem antes de serem verdadeiramente irmãos. E, de feito, se elimina a caridade de Cristo, não pode haver fraternidade, como já energicamente demonstrava Tertuliano, dizendo: somos vossos irmãos por direito de natureza, natureza que é mãe comum, se bem que sejais muito pouco homens por serdes maus irmãos. Mas, quão melhor convém o nome e a dignidade de irmãos àqueles que reconhecem por seu Pai comum Deus, àqueles que se imbuíram do mesmo espírito de santidade e que, embora nascidos do mesmo seio da comum ignorância, depois se nutriram da mesma luz de verdade. Tertuliano, Apologic C. 39. A forma dessas utilíssimas sociedades, constituídas entre os católicos, é a mais variada. Círculos, caixas rurais, recreatórios festivos, patronatos para a proteção da juventude, irmandades e muitíssimos outros, todos instituídos com nobilíssimos intentos. Certamente, todas estas associações têm nomes, formas e fins próprios e imediatos modernos, mas são antiquíssimas na substância, pois se lhes podem distinguir os vestígios desde os inícios do cristianismo. Mais tarde foram reforçadas com leis, distinguidas com divisas próprias, enriquecidas de privilégios, ordenadas ao culto divino nas igrejas, ou então destinadas ao bem das almas e ao alívio dos corpos, e designadas com nomes diversos segundo os tempos. E com o correr do tempo, o seu número aumentou tanto que, sobretudo na Itália, não há cidade, aldeia ou paróquia que não as tenha muitas, ou ao menos uma. 6. Ora, entre essas associações, não hesitamos em dar um lugar eminente à confraria que toma o nome do Santo Rosário. Com efeito, se considerar a sua origem, ela figura entre as mais antigas, porquanto é fama que a haja fundado o próprio patriarca São Domingos. Depois, se lhe consideraremos os privilégios, ela é riquíssima deles pela munificência dos nossos predecessores. Por último, forma
e como que alma dessa instituição é o Rosário Mariano, cuja eficácia já havemos, em outras circunstâncias, longamente tratado. Eficácia do Rosário recitado em comum. 7. Mas a eficácia e o valor do Rosário aparecem ainda maiores se o considerarmos como um dever imposto à confraria que dele tira o nome. Na verdade, ninguém ignora o quanto é necessária para todos a oração, não porque com ela se possam modificar os divinos decretos, mas porque, como diz São Gregório, os homens com a oração merecem receber aquilo que Deus Onipotente, desde a eternidade, decidiu dar-lhes. E Santo Agostinho acrescenta: quem sabe bem rezar, sabe também viver bem. E a oração, juntamente, alcança a sua eficácia máxima em impetrar o auxílio do céu quando é elevada publicamente, com perseverança e concórdia, por muitos fiéis que formem um só coro de suplicantes. Isto resulta evidente dos Atos dos Apóstolos, onde se diz que os discípulos de Cristo, à espera do Espírito Santo prometido, perseveravam unânimes na oração. Atos 1,14. Os que oram deste modo certissimamente obterão sempre o fruto da sua oração. Isto justamente se verifica entre os confrades do Santo Rosário. Com efeito, assim, como a oração do ofício divino, feita pelos sacerdotes, é uma oração pública e contínua, e por isso eficacíssima, assim também, em certo sentido, é pública, contínua e comum a oração dos confrades do Rosário. Definido este, em razão disto, por alguns pontífices romanos, o Breviário da Virgem. 8. Depois, conforme já dissemos, como as orações públicas têm uma excelência e uma eficácia maiores do que as privadas, por isto a Confraria do Rosário também foi chamada pelos escritores eclesiásticos milícia orante, alistada pelo patriarca Domingos, sob as insígnias da Divina Mãe, isto é, daquela que a Sagrada Escritura e os fastos da Igreja saúdam como vencedora do demônio e de todas as heresias. Isto porque o Rosário Mariano liga com um vínculo comum todos aqueles que podem associar-se a ela, fazendo-os como que irmãos e comilicianos. E assim eles formam uma fortíssima falange, inteiramente armada e pronta a repelir os assaltos dos inimigos, quer internos, quer externos. Por isto, os membros desta pia associação podem com razão aplicar a si mesmos aquelas palavras de São Cipriano. Nós temos uma oração pública e comum, e quando oramos, não oramos por um simples indivíduo, mas pelo povo todo, porque quantos somos, formamos uma só coisa. São Cipriano, de Oratione Dominica. 9. Aliás, a história da Igreja atesta a força e eficácia destas orações, recordando-nos a derrota das forças turcas na Batalha Naval de Lepanto e as esplêndidas vitórias alcançadas no século passado sobre os mesmos turcos em Temesvar, na Hungria, e perto da ilha de Corfo. Do primeiro fato, permanece como monumento perene a festa de Nossa Senhora das Vitórias, instituída por Gregório XIII, e depois consagrada e estendida à Igreja Universal por Clemente XI, sob o nome de Festa do Rosário. Justificação do Rosário. 10. Pelo fato, pois, de estar esta milícia orante alistada sob a bandeira da Divina Mãe, ela adquire uma nova forma e se ilustra de nova alegria, como, sobretudo, demonstra, na recitação do Rosário, a frequente repetição da saudação angélica depois da oração dominical. Essa prática, longe de ser incompatível com a dignidade de Deus, como se insinuasse que nós devemos confiar mais em Maria Santíssima do que no próprio Deus, tem, ao contrário, uma particularíssima eficácia para o comover e no-lo tornar propício. De feito, a fé católica nos ensina que nós devemos orar não só a Deus, mas também aos santos. Concílio Tridentinum, Cécio 25. Embora de maneira diferente.
a Deus como fonte de todos os bens, aos santos como intercessores. De dois modos pode-se dirigir a alguém um pedido, diz São Tomás: com a convicção de que ele possa atendê-lo, ou com a persuasão de que ele possa impetrar aquilo que se pede. Do primeiro modo, só oramos a Deus, porque todas as nossas preces devem ser dirigidas à consecução da graça e da glória que só Deus pode dar, como é dito no Salmo 83:12. A graça e a glória dá o Senhor. Da segunda maneira, apresentamos o mesmo pedido aos santos anjos e aos homens, não para que, por meio deles, Deus venha a conhecer os nossos pedidos, mas para que, pela intercessão deles e pelos seus méritos, as nossas preces sejam atendidas. E por isto, no Apocalipse 8:4, se diz que o fumo dos aromas, pelas orações dos santos, subiu da mão do anjo à presença de Deus. São Tomás de Aquino, artigo 4. Ora, entre todos os santos que habitam as mansões bem-aventuradas, quem poderá competir com a augusta Mãe de Deus em impetrar a graça? Quem poderá, com maior clareza, ver o Verbo eterno de Deus, as nossas angústias e as nossas necessidades? A quem foi concedido maior poder em comover a Deus? Quem, como ela, tem entranhas de maternal piedade? É este precisamente o motivo pelo qual nós não oramos aos santos do céu do mesmo modo como oramos a Deus. Porquanto a Santíssima Trindade pedimos que tenha piedade de nós, ao passo que a todos os outros santos pedimos que roguem por nós. Santo Tomás de Aquino. Em vez disto, a oração que dirigimos a Maria tem algo de comum com o culto que se presta a Deus, tanto que a Igreja a invoca com esta expressão que se costuma endereçar a Deus: tem piedade dos pecadores. Porquanto os confrades do Santo Rosário fazem muito bem em entrelaçar tantas saudações e tantas preces a Maria, como outras tantas coroas de rosas. De feito, diante de Deus, Maria é tão grande e vale tanto que quem quer graças e a ela não recorre, o seu desejo quer voar sem asas. Os confrades do Rosário imitam os anjos. 11. À confraria de que estamos falando, cabe depois outro título de louvor que não queremos passar em silêncio. Cada vez que na recitação do Rosário Mariano consideramos os mistérios da nossa salvação, de certo modo imitamos e emulamos os ofícios outrora confiados à milícia angélica. Foram eles, os anjos, que nos tempos estabelecidos revelaram estes mistérios, nos quais tiveram grande parte e intervieram infatigavelmente, compondo seu semblante, ora segundo a alegria, ora segundo a dor, ora segundo a exaltação da glória triunfal. Gabriel é enviado à Virgem para lhe anunciar a encarnação do Verbo eterno. Na gruta de Belém, os anjos acompanham com seus cantos a glória do Salvador, há pouco vindo à luz. Um anjo adverte José a fugir e a dirigir-se para o Egito com o menino. Enquanto Jesus no horto sua sangue por causa da sua tristeza, um anjo com a sua palavra compassiva conforta-o. Quando Jesus, triunfando sobre a morte, se levanta do sepulcro, anjos noticiam isso às piedosas mulheres. Anjos anunciam que ele subiu ao céu e pronunciam que de lá ele voltará entre as falanges angélicas para unir a elas as almas dos eleitos e conduzi-las consigo para entre os coros celestes, acima dos quais foi exaltada a Santa Mãe de Deus. Por isto, de modo especial, aos associados que praticam a devoção do Rosário, se adaptam as palavras que São Paulo dirigia aos novos discípulos de Cristo. Chegastes ao monte de Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celeste e às miríades de anjos. Hebreus 12:22. Que pode haver de mais excelente, de mais suave, do que contemplar a Deus e rogá-lo juntamente com os anjos? Como devem nutrir uma grande esperança e uma grande confiança de gozarem um dia no céu a beatíssima companhia dos anjos, aqueles que na terra, de certo modo, compartilharam o ministério deles.
Auspícios para a difusão da confraria. 12. Por tais motivos, os pontífices romanos sempre exaltaram, com grandíssimos louvores, esta confraria dedicada a Maria. Entre outros, Inocêncio VIII define-a como devotíssima confraria. Inocêncio VIII Constituione Splendor Paternae Gloriare, 26 de fevereiro de 1491. Pio V atribui à influência dela os seguintes resultados. Os fiéis transformaram-se rapidamente em outros homens. As trevas da heresia se dissipam e a luz da fé católica manifesta-se. São Pio V. Constitutio Consuoverunt, 17 de setembro de 1569. Sisto V, observando quanto esta instituição tem sido fecunda de frutos para a religião, professa-se devotíssimo dela. Muitos outros, enfim, enriquecem-na de preciosas e abundantíssimas indulgências, ou colocaram-na sob a sua particular proteção, escrevendo-se nesta e manifestando-lhe por diversos modos a sua benevolência. 13. Movidos por estes exemplos dos nossos predecessores, nós também, ó veneráveis irmãos, vivamente vos exortamos e vos conjuramos, como já muitas vezes temos feito, a quererdes dedicar um cuidado todo particular a esta sagrada milícia, de que, graças ao vosso zelo, cada dia se organizem em toda parte novas falanges. Que pela vossa obra e da parte de clero, a vós subordinado, que tem cura de almas, vem o resto do povo a conhecer e a avaliar na justa medida a grande eficácia desta confraria e sua vantagem em ordem à eterna salvação dos homens. O Rosário Perpétuo. 14. E tanto mais insistimos em tal recomendação, quanto recentemente refloriu uma belíssima manifestação de piedade mariana, o Rosário Perpétuo. De bom grado abençoamos esta iniciativa e vivamente desejamos que vos apliqueis com solicitude e zelo ao seu incremento. De feito, nutrimos viva esperança de que não poderão deixar de ser bastante eficazes os louvores e as preces que saem incessantemente da boca e do coração de uma imensa multidão e que, alternando-se dia e noite pelas várias regiões do mundo, unem a harmonia das vozes à meditação das divinas verdades. E certamente a continuidade desses louvores e dessas preces foi prefigurada pelas palavras com que Osias cantava a Judite. Bendita és tu, filha, ante o Senhor Deus Altíssimo, sobre todas as mulheres da terra, porque Ele hoje tornou tão grande o teu nome, que o teu louvor nunca faltará nos lábios dos homens. E a este augúrio, todo o povo de Israel respondia em voz alta. Assim é, assim seja. Judite 18, 23, 25, 26. Entre mentes, como auspício dos benefícios celestes, em testemunho da nossa benevolência, de grande coração concedemos no Senhor a bênção apostólica a vós, veneráveis irmãos, ao clero e a todo o povo confiado à vossa fiel vigilância. Dado em Roma, junto a São Pedro, a 12 de setembro de 1897, 20º ano do nosso pontificado. Leão pp. 13. Encíclica Diuturni Temporis. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. Proteção de Maria sobre o pontificado de Leão XIII. 1. Quando refletimos sobre o longo período de tempo que, por vontade de Deus, temos passado na suprema dignidade do pontificado, não podemos deixar de reconhecer havermos experimentado, de modo mais tangível, a singular assistência da providência divina. Na verdade, pensamos deva isto principalmente atribuir-se às orações unânimes, e por isto mesmo, eficacíssimas que agora toda Igreja incessantemente eleva a Deus por nós, como outrora por Pedro. Por isto, antes de tudo, agradecemos do mais fundo do coração ao Senhor, dispensados de todos os bens.
E enquanto tivermos vida, a nossa alma conservará uma fiel recordação de cada singular benefício dele recebido. Mas logo depois, o nosso pensamento suavemente se volve para a maternal proteção da augusta Rainha do Céu. E essa piedosa lembrança viverá indelével no nosso coração para nos mover a magnificar os benefícios de Maria e a nutrir para com ela a mais sentida gratidão. Dela, com efeito, como de um canal repleto, desce a onda das graças celestes. Nas suas mãos se acham os tesouros das divinas misericórdias. São João Damasceno. Sermo 1 de Natividade. É vontade de Deus que ela seja o princípio de todos os bens. Santo Irineu. E nós firmemente esperamos poder encerrar a nossa vida terrena no amor desta terníssima Mãe. Amor que, com todas as nossas forças, sempre nos esforçamos para cultivar e estender sempre mais. A obra do Pontífice para a devoção do Rosário. 2. Já de tempo, nós, movidos pelo desejo de colocar na tão aumentada devoção para com a Virgem, como uma rocha inexpugnável, a salvação da humanidade, nunca cessamos de promover entre os fiéis a piedosa prática do Santo Rosário. Para este fim, já desde o 1º dia de setembro do ano de 1883, publicamos uma carta encíclica. E como todos nós bem sabeis, em seguida temos promulgado sobre este assunto vários outros decretos. E já que os desígnios da Divina Misericórdia nos concedem ver, ainda este ano, a aproximação do mês de outubro, já reiteradamente por nós dedicado e consagrado à Celeste Rainha do Rosário, não queremos deixar de renovar-vos a nossa exortação. Portanto, a fim de que sejam brevemente resumidos todos os esforços por nós até agora feitos para o incremento desta singular forma de oração, entendemos de coroar a nossa obra com o último documento que quer demonstrar com evidência ainda maior o nosso zelo e a nossa solicitude por esta louvabilíssima manifestação de piedade mariana e, ao mesmo tempo, estimular o ardor dos fiéis a conservar piedosamente a sua integridade, a bela prática do Santo Rosário. Resumo dos documentos pontifícios sobre o Santo Rosário. 3. Portanto, impelidos pelo constante desejo de manifestar ao povo cristão o poder e a grandeza do Rosário Mariano, nós recordamos, antes de tudo, a origem, mais celeste que humana, desta oração. E para este fim, pusemos em evidência que esta maravilhosa coroa é um enredo de saudações angélicas intercaladas pela oração dominical, unidas pela meditação. Assim composto, o rosário constitui a mais excelente forma de oração e o meio mais eficaz para alcançar a vida eterna, visto como, além da excelência das suas orações, ele nos oferece uma sólida defesa da nossa fé e um sublime modelo de virtude nos mistérios propostos à nossa contemplação. Além disto, demonstramos que o rosário é uma prática fácil e adaptada à índole do povo, a qual apresenta outrossim, na recordação da família de Nazaré, o ideal mais perfeito da vida doméstica. Por tais motivos, os fiéis sempre lhe experimentaram o salutar poder. O mês de outubro e a festa do Rosário. 4. Depois de havermos inculcado, especialmente com estas razões e com os nossos reiterados apelos, a prática do Santo Rosário, nós, seguindo o exemplo dos nossos predecessores, demo-nos, além disto, pressa de juntar a importância e a solenidade do seu culto. Dos nossos predecessores, Sisto V, de feliz memória, aprovou o antigo costume de recitar o Rosário. Gregório XIII instituiu a festa do Rosário. Clemente VIII introduziu-a no martirológio. Clemente XI estendeu a toda a Igreja. E Benedito XIII inseriu-a depois no breviário romano. Assim nós, em perene testemunho do nosso apreço por esta forma de piedade,
Além de havermos decretado que dita festa e o seu ofício sejam celebrados em toda a igreja, com o rito duplo de segunda classe, também quisemos que o mês de outubro inteiro fosse consagrado a esta devoção. Enfim, prescrevemos que nas ladainhas lauretanas se acrescentasse a invocação Rainha do Sacratíssimo Rosário, como augúrio de vitória na presente luta. Indulgências anexas à recitação do Santo Rosário. 5. Depois disto, não restava senão fazer conhecer aos fiéis o imenso valor e as grandíssimas vantagens ligadas ao Rosário Mariano pelos numerosos privilégios e direitos com que ele foi enriquecido e, sobretudo, pelo tesouro de indulgências de que goza. E certamente não é difícil compreender o quanto estas vantagens devam ser estimadas por aqueles que pensam seriamente na sua eterna salvação. Com efeito, aqui se trata de obter total ou parcialmente a remissão da pena temporal a pagar nesta ou na outra vida, mesmo depois de haver sido cancelada a culpa. Tesouro este, sem dúvida, preciosíssimo, porque constituído pelos méritos de Cristo, aos quais se juntaram os da Mãe de Deus e dos santos. A tal tesouro, o nosso predecessor, Clemente VI, com razão referia aquelas palavras da sabedoria: inexaurível tesouro é ela para os homens. Aqueles que dela fazem uso proporcionam-se amizade junto a Deus. Sabedoria 7,14. Já os romanos pontífices, por força do seu supremo poder recebido de Deus, abriram largamente os mananciais de tais graças aos membros das confrarias do Santo Rosário e àqueles que rezam o Rosário com devoção. Anúncio de uma Constituição sobre as confrarias do Rosário. 6. Também nós, portanto, persuadidos de que estas graças e estas indulgências, como outras tantas, fúlgidas joias bem dispostas, aumentam o esplendor da coroa de Maria, após madura reflexão, decidimos promulgar uma Constituição sobre os direitos, privilégios, indulgências reservadas às confrarias do Rosário. Seja essa Constituição considerada um público testemunho do nosso amor à augusta Mãe de Deus e, ao mesmo tempo, um estímulo e um prêmio à piedade dos fiéis, a fim de que, na hora extrema da sua vida, possam ser confortados pelo seu auxílio e suavemente adormecer sobre o seu seio. 7. É esta graça que rogamos a Deus pela intercessão da Rainha do Sacratíssimo Rosário, e entre mentes, como penhor e auspício dos favores celestes, concedemos a vós, veneráveis irmãos, ao vosso clero e ao vosso povo, a bênção apostólica. Dado em Roma, junto a São Pedro, a 5 de setembro de 1898, 21º ano do nosso pontificado. Leão pp. 13.